Eu tenho duas perguntas, Senhor. O amor é categorizado de várias maneiras, como o amor maternal, o amor paternal, o amor entre irmãos, entre casais, entre homem e mulher. Eu gostaria de saber se há alguma relação entre sexo, amor e meditação. Essa é a primeira pergunta. A segunda é Shiva e Shakti. Shakti é energia e energia é matéria. Podemos dizer que é consciência, se pudermos traduzir para o inglês, consciência e matéria? A segunda pergunta, não. É completamente... Existem muitas representações erradas sendo feitas. Não sei se temos o tempo para olhar para isso, pois é uma certa dimensão da vida que precisa ser vista de uma certa maneira. Para a primeira existe... Veja, eu acredito que já falamos sobre isso. Veja, amor não é sobre alguém, por favor entenda. Um relacionamento é sobre alguém, nós mantemos relacionamentos diferentes com tipos de pessoas diferentes, não é? Depende da natureza da atividade em que estamos inseridos. Agora, seu filho vem aqui e pelo seu amor você o agarra e coloca em seu colo. Seu vizinho aparece, por favor não faça o mesmo. Mas você consegue amar seu vizinho da mesma forma, sem precisar agarrá-lo? Sim ou não? Então... Sua mãe aparece e você vai e faz assim e expressa o seu amor. Seu cachorro vem, você faz bu. Você pode amar seu cachorro tanto quanto ama sua mãe? Eu pergunto. Ah, ele está comparando o cachorro com mãe. Isso é uma estupidez sem sentido? Diga, quando você está realmente se sentindo encantado pelo seu cachorro, é menos ou mais do que qualquer outra coisa. Amor não é sobre alguém, é a maneira que você está se sentindo por dentro. Mas nós mantemos relacionamentos diferentes. Nosso relacionamento com o cachorro é de uma maneira, com nossa mãe é de outra, com nosso filho é de outra, com um amigo é de outra, no relacionamento de trabalho é de outra. Relacionamentos são transações. Transações precisam ser conduzidas com sensatez. Você não pode manter a mesma transação com todos. Poligamia? Por que estou sendo feito de garoto propaganda para isso? Você não. Você não, é um conceito. É um conceito. Você não é o único que deseja isso. Então conceitualmente é apenas isso. Todo relacionamento é um tipo diferente de transação, não é? E se você não sabe qual o propósito da transação e a natureza dessa transação, você obviamente irá estragá-la. Obviamente irá estragá-la, não importa quão próximo vocês sejam, você verá. Aconteceu com muitas pessoas que pensavam que eram um só e que nunca se separariam, estão agora em situações horríveis de ódio entre elas. Não por qualquer outra razão, não porque elas são pessoas ruins, nem por outro motivo, apenas que você não compreende as limitações do... Você confunde a ação e maneira de ser? Amor é uma certa maneira de ser? Relacionamento é uma transação? As transações devem seguir as leis das transações? Se você tentar ir para além desse ponto, ela se romperá. Mas como você se sente dentro de si? Ninguém tem nada a ver com isso. Ninguém deveria poder fazer nada a respeito. Você se sente maravilhado dentro de si, em seu pensamento, nas suas emoções, em seu corpo, nas suas energias. É assim que você deveria ser. Se você estiver se sentindo doce em suas emoções, você será amoroso com tudo aquilo em que você põe seus olhos, mas a transação é diferente. Como eu estou, como eu transaciono com alguém, eu não posso transacionar com você simplesmente assim, não é? Mas eu não preciso me sentir diferente, pois essa é a maneira que decidi estar dentro de mim. Então, você precisa compreender isso. O que é ser? O que é fazer? Se essa distinção não estiver presente, então você vai misturar tudo e pensar que isso é aquilo e aquilo é isso. Eu te amo é uma falsa afirmação. Eu estou amando, tudo bem? Eu não consigo te amar, isso não é possível. Eu posso transacionar com você de uma certa maneira, mas eu sou amoroso. Por eu ser amoroso, a transação também tem essa qualidade. Se eu não estiver amoroso, a transação não terá essa qualidade, não é? Senhor, minha pergunta é sobre a correlação entre sexo, amor e meditação. Há alguma relação? Se existe alguma relação entre sexo, amor e meditação, eu acredito que separamos amor e sexo o suficiente. Sexualidade significa
Não estou tentando fazer um julgamento moral sobre isso, eu não tenho nada do tipo sobre essa questão. É apenas que sua inteligência foi sequestrada pelos seus hormônios. Quando você tinha 10 anos de idade, você olhava para esse menino ou para essa menina. Eles eram apenas seres humanos. De repente, você tem 12, 14 anos e olha para eles. De repente, pequenas mudanças na forma do corpo estão se parecendo com o universo inteiro, de repente? Sim ou não? Por quê? Porque você foi envenenado quimicamente? Por dentro? Esse é um truque da natureza para de alguma forma fazer com que você se reproduza. Não pense que a natureza está interessada se você ama alguém ou não. A natureza está interessada na sua reprodução, pois do contrário a espécie acabará. Todo esse drama em volta disso precisa acontecer, pois se você só reproduzir, você se sente um animal. Tendo evoluído para além disso, de certa forma você se sente desconfortável. Então você adiciona todas essas melodias, como são os diálogos, cante uma canção. Você precisa fazer tudo isso para se sentir como se fosse algo diferente, e não é sobre isso. Mas não, a sexualidade é apenas isso, dirigida pelos hormônios. Isso é bom, é ruim, não existe esse tipo de julgamento. Não é você quem vai julgar se é bom ou ruim. A questão é que para você pessoalmente, quão forte é esta força dentro de você? Você quer dedicar sua vida a isso ou não? Isso é algo que você precisa decidir? Como isso se conecta com a meditação? A palavra meditação em inglês não significa nada, na verdade, e é por isso que todos usam ela. Se você fechar seus olhos e se sentar, em inglês eles dirão que você está meditando. Com os olhos fechados você pode fazer muitas coisas. Você pode fazer japa, tapa, dharana, dhyana, samadhi, shunya, muitas coisas. Ou você pode ter dominado a arte de dormir em posturas verticais. Quem saberá o que você faz com seus olhos fechados? Você pode fazer diferentes coisas? Então, se pressupomos que meditação significa dhyana, novamente a palavra dhyana está sendo usada de forma muito solta, não é específico nos dias de hoje, mas tem um significado específico. Significa que se você sentar aqui, seu corpo está aqui, sua mente está ali, e o que é você está em outro lugar. Isso significa que essas três identidades estão separadas em sua experiência. Uma vez que as três experiências estão separadas, então onde está o sentido de perguntar o processo do corpo, o processo da mente, o que tem a ver com isso, existe uma correlação? Não, não existe. Agora, então se eu meditar não posso fazer sexo, se eu fizer sexo não posso meditar? Essa não é a questão. Meditação não é um ato. É uma qualidade. Se você cultivar o seu corpo, sua mente, sua energia e suas emoções até certo nível de maturidade, você se torna meditativo. É como a fragrância de uma flor. Se a flor floresceu, há fragrância. Se a flor não floresceu, você pode borrifar algo nela e prosseguir, mas não será o mesmo. Há uma diferença entre o que exala de dentro de você e o que você coloca vindo de fora. Há uma diferença grande, enorme. É uma questão de vida e morte. A diferença é entre vida e morte. Você pode fazer até um cadáver cheirar bem, se você borrifar algo, mas é diferente. Exalar uma certa fragrância é completamente diferente. Então meditação é uma qualidade. Meditatividade é uma qualidade, não um ato. Se eu fizer isso, é meditação? Não. Se eu fizer aquilo, é meditação? Não. Se eu fizer isso, é meditação? Sim. Isso é meditação? Sim. Acho que isso te colocará na perspectiva correta. Aconteceu uma vez. Este é um mestre sufi chamado Ibrahim. Ibrahim juntou algumas pessoas em sua casa e ele estava tentando treiná-las. Uma tarde, 2 discípulos se encontraram e estavam frustrados. E um deles disse: "Ei, eu quero fumar, mas não sei o que o mestre vai dizer." O outro cara disse: "Eu também quero fumar." Então por que não perguntamos a ele? Eles decidiram perguntar separadamente. No dia seguinte, um deles está sentado no jardim frustrado e o outro cara passa fumando. "Ei, você está fumando? O mestre me disse para não fumar e você está fumando?"
O outro cara perguntou: o que você perguntou ao mestre? Ele disse: eu perguntei a ele: posso fumar enquanto estou meditando? Ele disse: não. Ah, esse é o problema? Eu perguntei: posso meditar enquanto eu fumo? Ele disse: sim. Prepare-se para uma jornada de descoberta interior e transformação enquanto exploramos o mundo do yoga com a orientação inspiradora de Sadhguru. Esteja pronto para mergulhar em técnicas ancestrais, meditações revitalizantes e visões profundas que podem desbloquear um estado de ser mais consciente e sereno. Juntos vamos explorar os caminhos do yoga conforme orientados por Sadhguru, convidando-o a se juntar a essa jornada em direção à paz interior e ao bem-estar duradouro. Faça já sua inscrição no curso de Yoga Sadhguru. Links na descrição. Mas se você está apenas fazendo ginástica e criando músculos e você parece estar em forma, isso não é bom. Existem asanas e processos específicos. Se fizerem isso, a química básica do corpo pode ser levada a um tal nível de equilíbrio dentro de você, e esta é a solução para gerações futuras. Namaskaram, Sadhguru. O que é que as mulheres jovens podem fazer para salvaguardar sua saúde e prevenir problemas de saúde significativos no futuro? No mundo de hoje, a forma como a sociedade está estruturada, a forma como os muitos aspectos da vida se organizaram, as mulheres têm que se preocupar muito mais com sua saúde do que os homens. Simplesmente porque a natureza investiu um sistema reprodutivo muito elaborado em uma mulher. Todos nós nascemos do ventre de uma mulher, então havia um sistema interno elaborado. Normalmente, se você olhar para trás, elas começariam a usar seu sistema reprodutivo aos 15 e 16 anos. Foi colocado em uso, provavelmente ao longo de sua vida, pelo menos durante todo o período de vida reprodutivo, de alguma forma foi colocado em uso. Se uma mulher teve 6, 7 ou 8 filhos em sua vida, é muito provável que tenha ocorrido uma distribuição, então os órgãos reprodutores foram usados de uma certa maneira. Por causa disso, ela não tinha esses problemas como se tem hoje. Outra razão é que tanto homens quanto mulheres, é claro, estavam trabalhando duro fisicamente, trabalho físico. Por causa do trabalho físico, nunca houve qualquer gordura ao redor do abdômen. Quando jovem, se uma menina acumula gordura abdominal, ela está pedindo por isso. Não há como escapar. Ela está simplesmente pedindo por isso, e isso virá. Quão cedo ou quão tarde será, isso depende de vários aspectos genéticos e outros aspectos da vida. Mas uma vez que a gordura abdominal se acumula, uma mulher jovem está definitivamente atraindo problemas para si mesma, isso virá. Não há atividade suficiente, atividade física, quero dizer. Elas podem estar trabalhando no escritório, isso não significa nada, porque não é físico o suficiente. Se você estiver trabalhando em um campo, isso seria diferente. Eu acho que os problemas que você está citando, em grande parte, estão acontecendo na mulher urbana, simplesmente porque a atividade física dela, mesmo que ela se exercite, é meia hora, 1 hora pela manhã, o resto do tempo ela fica sentada. Então, por causa disso, não há atividade suficiente naquela região. Essa é uma das razões. Outra coisa é que o processo reprodutivo não é usado, esse é outro motivo. Então, se você não está usando o seu processo de reprodução, ou seja, se você não está tendo filhos antes dos 21 anos de idade, é muito importante que você faça Hatha Yoga. Se você faz academia, se você corre, se você faz isso e aquilo, corra até certo ponto. Mas se você está apenas fazendo ginástica e criando músculos e você parece estar em forma, isso não é bom. Você deve fazer Hatha Yoga intenso. A partir dos 12 anos de idade, se uma menina começar a praticar Hatha Yoga, ela passará por todos aqueles problemas que as pessoas acham que é um grande problema e passam por muitas lutas a cada estágio de desenvolvimento dentro de si. Elas passarão por isso sem esforço. Então isso tem que acontecer. Se a saúde reprodutiva de uma mulher tem que ser mantida sem reproduzir, é muito importante que certas coisas sejam feitas.
E essa parte do que você está fazendo deve ser amplamente focado na região torácica, ou a região abdominal deve ser trabalhada de uma certa maneira. Não existe nenhum sistema que funcione da mesma forma que o Hatha Yoga, que os sistemas do Hatha Yoga trabalharam nisso, e existem asanas e processos específicos que podem ser ensinados. Se elas fizerem isso, não precisam passar por todas aquelas coisas médicas que, infelizmente, os números estão aumentando muito. Outra dimensão disso também é que as mulheres jovens urbanas hoje em dia, muitas delas estão muito perturbadas com uma coisa ou outra. Houve uma época em que apenas sua família, ou seus filhos, ou seu marido, ou seus amigos imediatos a perturbavam. Agora você tem amizade por todo mundo e praticamente qualquer um pode enlouquecer você a qualquer hora. Então basta uma mensagem para você se preocupar com isso nos próximos 3 dias. Por qualquer motivo, não quero culpar ninguém. Tornou-se uma norma que todos devem estar estressados. Portanto, isso também pode ser facilmente resolvido. A química básica do corpo pode ser levada a tal nível de equilíbrio interno se você fizer o tipo certo de yoga. E esta é a solução para gerações futuras. Caso contrário, isso vai aumentar, porque hoje, eu acho, incluindo as mulheres rurais dos vilarejos, todos os tipos de mulheres juntas, a idade média de procriação eu acho que subiu para 22 anos, mais ou menos. Mas acredito que nos próximos 25 anos provavelmente passará para 35, e isso é uma coisa muito boa. Portanto, se subir para 35, a quantidade desse tipo de problema que as mulheres jovens terão se multiplicará muito, a menos que elas se cuidem. Cuidar de si não tem a ver com remédios, nem com médicos. Você deve iniciar os processos iógicos para que o corpo traga um certo equilíbrio. O equilíbrio químico estará presente no sistema, o equilíbrio hormonal estará presente no sistema. Todas essas secreções glandulares estarão acontecendo bem, de maneira equilibrada. Se isso estiver acontecendo, elas não entrarão nesse modo de doença desnecessária. Bem, uma porcentagem de pessoas sempre terá alguma doença física, isso é um assunto diferente. Mas agora há um nível não natural de porcentagens. A sociedade está atingindo um nível não natural de doença, então isso tem que ser diminuído, isso é muito importante. Shiva é um Deus que não deve ser nomeado, porque nomeá-lo é limitá-lo e reduzi-lo. Ao mesmo tempo, a soma de seus muitos e muitos nomes também traz à tona um mistério indescritível de quem ele é, ou mistérios indescritíveis do que é essa criação, de suas várias formas. Kala, ou Mahakala, é uma forma importante e ao mesmo tempo feroz. Enquanto Mahakala, ele é o Senhor do Tempo, enquanto Kala Bhairava, ele é o destruidor do tempo. Kala significa tempo. O tempo, como você o experiencia, é apenas um movimento cíclico da existência física. A Terra gira, é um dia. A Lua gira em torno da Terra, isso é um mês. A Terra gira em torno do Sol, isso é um ano. Tudo o que você conhece como tempo, incluindo o seu relógio, é tudo sobre ciclos. Tudo que é físico é de natureza cíclica. Do atômico ao cósmico, tudo que é físico é naturalmente de natureza cíclica. E, devido à sua existência física, devido ao seu envolvimento com a natureza física de quem você é, você tem uma noção do tempo. Enquanto você senta aqui, porque você tem um corpo, ele está mantendo o tempo.
Se você se tornar livre do movimento cíclico da vida, então dizemos que você está em Mukti ou em libertação absoluta. Então aqueles que aspiram por Mukti, aqueles que buscam libertação absoluta, para eles, essa dimensão a qual nos referimos como Mahakala se torna de suma importância. Uma vez aconteceu, o grande sábio Shukracharya, que era o guru de todos os demônios, praticou por muito tempo austeridades em louvor a Shiva. E Shiva teve que aparecer. Quando ele apareceu, Shukracharya pediu por imortalidade. Então Shiva disse: isso não é possível. Tudo que nasce tem que morrer. Peça outra coisa. Então Shukracharya disse: me dê o poder do rejuvenescimento, que qualquer tipo de ferida, qualquer tipo de doença eu possa rejuvenescer. Dê-me esse poder. Shiva, sendo o curador supremo, o mestre de todas as ervas e medicamentos, deu a Shukracharya o mantra Sanjivini, o mantra para rejuvenescer as pessoas de qualquer tipo de doença ou qualquer tipo de ferida ou lesão. Uma vez que Shukracharya tinha esse mantra Sanjivini, os demônios se tornaram excessivamente ousados e travaram batalha após batalha. Todos os demônios que caíam na batalha com qualquer tipo de ferida grave, Shukracharya apenas os revivia com o mantra Sanjivini. Então, finalmente, o exército dos demônios pôde continuar lutando sem perder um único homem. Os deuses ficaram muito alarmados e acharam que essa era uma batalha muito injusta, porque não importa quanto lutamos, eles não morrem, mas nós morremos. Então eles foram até Brahma. Brahma interveio com Shiva e disse: você deu a esse Shukracharya esse tipo de poder, você deve matá-lo. Caso contrário, haverá um desequilíbrio completo no mundo. Os demônios têm uma vantagem injusta sobre os deuses. Então Shiva disse: não há necessidade de matá-lo, eu o conterei. Então, a batalha entre os devas e os demônios estava acontecendo. Shukracharya continuava entoando o mantra e reavivando todos os demônios de suas lesões e feridas. Então, do outro lado do horizonte, uma criatura terrível, uma ogra, cujo nome era Kritika, veio em uma forma horrenda. Ela era uma das ganas de Shiva. Ela veio e sugou Shukracharya para o seu ventre. E lá ele permaneceu, como um feto. E ele foi contido, e o equilíbrio foi estabelecido entre deuses e demônios, e foram travadas batalhas mais justas e honestas. Então Brahma ficou tão satisfeito, e ele pensou: é apenas Mahakala quem pode fazer isso, que, sem matar a pessoa, ele pode conter completamente sua vida. Shukracharya permaneceu no ventre de Kritika, e o mantra Sanjivini tornou-se impotente. Ou, em outras palavras, Mahakala congelou o tempo para Shukracharya, para que ele não pudesse seguir em frente.
Quando você respira o frescor do ar, como ele o afeta? Neurologicamente, ele circula quase instantaneamente. Mas existe outro sistema, além do seu sistema neurológico? A agradabilidade do sistema neurológico, uma vez que ela se aprofunda, sentar-se aqui alegremente torna-se uma coisa normal? Por quê? A maioria dos seres humanos ainda tem dificuldade de conhecer um pouco de paz ou de alegria em suas vidas. Por que a maioria dos seres humanos não consegue estabelecer isso como uma qualidade própria? Eu sei que muitas filosofias foram ditas, mas vamos ver tecnicamente por que algo tão simples não está acontecendo? Então, todas as experiências da vida, como elas estão chegando a nós? Quando você respira o frescor do ar, como ele o afeta? Neurologicamente, ele circula quase instantaneamente. Se você comer ou provar algo agradável, ouvir algo agradável, ou ouvir algo agradável, essencialmente, primeiro isso toca sua percepção sensorial. A partir daí, quase instantaneamente, o sistema neurológico leva até o seu cérebro e cria uma experiência agradável ou uma experiência desagradável. Essa agradabilidade da experiência ou desagradabilidade da experiência não está inteiramente relacionada aos estímulos externos? Em parte, sim. Isso também depende de como você está naquele momento. Você está com o ânimo frustrado, perturbado, alguém toca uma bela música. Sim ou não? Alguém tocando uma música muito boa. Isso lhe deixa ainda mais furioso? Então nós devemos compreender que há dois aspectos nisso. Um deles é a natureza dos estímulos. O outro é como estamos agora, que quer dizer quais são as nossas impressões, qual é o nosso samskara, qual é a nossa substância kármica. Portanto, quando tudo coopera e o prazer acontece, você viu o nascer do sol, em vez de ficar irritado, ai meu Deus, mais um dia, você sentiu, que bom. Estou me sentindo muito bem. Agora isso é bom? Porque o estímulo neurológico, quando toca o órgão dos sentidos, de lá neurologicamente ele viaja quase que instantaneamente e faz coisas. Mas existe outro sistema, além do seu sistema neurológico, que é o Pranamaya Kosha, que é tão elaborado, se não mais elaborado que o sistema neurológico, mas ele se move, eu diria, 100 vezes ou mais, devagar que o sistema neurológico. Se você se apega à agradabilidade da experiência, à agradabilidade neurológica que está acontecendo porque você está vendo o nascer do sol e está se sentindo bem, geralmente ou outra coisa, ou algo, a maioria das pessoas não retém a agradabilidade da experiência que está acontecendo. Elas vão saltitar por todos os lugares. Então, se você retém
uma certa agradabilidade de agradabilidade neurológica. Estou tentando separar essas duas coisas por falta de terminologia na língua inglesa. Digamos que você viu o nascer do sol e se sentiu maravilhoso por um momento. Aquele momento é agradabilidade neurológica ou agradabilidade sensorial. Para que isso se torne parte de sua energia de vida, você precisa retê-la, você precisa se manter naquela experiência, você deve ser capaz de ficar lá. Porque é pelo menos 100 vezes mais lenta por falta de medida exata, eu estou dizendo pelo menos. Então, se você for capaz de se manter em qualquer experiência, normalmente, se você conseguir se manter por 24 minutos, qualquer experiência de doçura da experiência, mesmo que seja paladar, olfato, visão, audição, se você fizer isso consigo mesmo, a agradabilidade do sistema neurológico, uma vez que se aprofunda no sistema prânico, então sentar-se aqui bem-aventurado torna-se uma coisa normal. As experiências sensoriais, se você permanecer com elas, isso se tornará sua qualidade, não é algo que você tenha que fazer, a bem-aventurança. The processes of ecstasy were never written down. It is only in the presence of a certain being those things happen. The yogis have many ways of doing it. Certain nadis in the system, that if you activate them, you will be ecstatic. If this humanity overflows, then divinity will come in search of you. Prepare-se para uma jornada de descoberta interior e transformação enquanto exploramos o mundo do yoga com a orientação inspiradora de Sadhguru. Esteja pronto para mergulhar em técnicas ancestrais, meditações revitalizantes e visões profundas que podem desbloquear um estado de ser mais consciente e sereno. Juntos vamos explorar os caminhos do yoga conforme orientados por Sadhguru, convidando-o a se juntar a essa jornada em direção à paz interior e ao bem-estar duradouro. Faça já sua inscrição no curso de Yoga Sadhguru. Links na descrição. O problema está sendo gerado a partir de dentro, portanto, para obter acesso a isso, há muitos passos a serem dados. As doenças humanas são de dois tipos diferentes. Existem as doenças infecciosas e as doenças crônicas. As doenças infecciosas acontecem no corpo porque um agente exterior invade o sistema e causa certos problemas que precisam ser tratados com medicação. Porém, as doenças crônicas, o que isso significa é que o nosso próprio corpo está criando o problema, uma doença está sendo fabricada no sistema. É de conhecimento geral que cada célula no corpo está programada para a saúde. Então, por que ela causaria doença? Algo muito fundamental se desequilibrou? Ou existe um certo nível de desentendimento dentro do próprio sistema, onde ao invés de criar saúde, ele está criando falta de saúde, e nós podemos estar incubando esse desentendimento de muitas maneiras diferentes? Quando eu digo desentendimento, não se trata do mal entendido ou do entendimento da sua mente. Ao nível celular, ao nível elementar, existe desentendimento. Então essas coisas podem se alterar apenas trazendo um certo equilíbrio no sistema, ativando um certo nível de energia interior e acessando a dimensão mais profunda de quem você é,
que é o próprio criador deste corpo? O próprio criador desse corpo está dentro de você, e quando isso é assim, se houver um trabalho de reparação a ser feito neste corpo, você deveria ir ao fabricante ou ao mecânico do bairro? Porque o problema está sendo gerado a partir de dentro, é muito importante que se encontre uma solução interior para isso. O processo do engenharia interior é somente sobre isso, que você encontra acesso a essa dimensão mais profunda de inteligência e competência dentro de nós mesmos, a qual é capaz de gerar este corpo. Está criando este corpo a partir de que tipo de material? Se você comer um pedaço de pão, ele se transforma em sistema humano em algumas poucas horas. Então existe uma dimensão de inteligência e competência dentro deste. Se você simplesmente encontrar o acesso a isso, a saúde nem sequer é algo com que se tenha de lutar. Portanto, para obter acesso a isso, há muitos passos a serem dados. O passo mais simples que alguém precisa dar é que esse alguém se abra para essa possibilidade, antes de tudo. Pensar e entender que para todos os problemas que eu tenho, existe uma causa exterior e existe uma solução exterior, é uma maneira muito tola de abordar todo o processo. Para doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, problemas cardíacos, asma, alergias, obesidade, transtornos alimentares e tantas outras desse tipo, as quais são todas essencialmente geradas a partir de dentro, todas essas coisas podem ser controladas a partir de dentro se somente estivermos dispostos a prestar um certo nível de atenção à dimensão mais profunda de quem somos. O engenharia interior é um processo poderoso para se aproximar daquilo que há de mais profundo em você de maneira científica. E essa é definitivamente uma maneira de criar uma vida saudável. Para um meditador, o maior inimigo é o sono. Alguém diz algo assim: não, Sadhguru, é o celular. São 3 frutas mágicas do mundo tropical. Se você ingerir, será feita uma limpeza no sistema? É realmente mágico? É o sistema linfático que mantém a gestão de fluidos no corpo e cuida dos organismos externos que perturbam o seu sistema. Cuida dos ferimentos, das inflamações e de outros problemas. Não se trata apenas de ferimentos físicos. Em nível celular, existem inflamações que necessitam ser tratadas e monitoradas o tempo todo. E também lida com todos os resíduos. Os resíduos celulares que existem no corpo precisam ser limpos. Do contrário, irão se acumular e se tornarão tóxicos. E também lida com as células cancerígenas. Então, o sistema linfático é extremamente vital para mantermos a saúde, é claro, mas para mantermos a vibração, o seu sistema linfático deve estar ativo. Portanto, entre os órgãos linfáticos, o mais vital é o baço, já que os outros podem ter sido removidos de você. Você tem as amígdalas? Você ainda tem ou já se foram? Você tem apêndice ou já se foi? Porque hoje em dia os médicos não estão fazendo isso. Do contrário, quando nós estávamos crescendo, eles diziam ser padrão. Se você tem 13 e 14 anos, eles simplesmente removiam suas amígdalas. Dentre todos os meus irmãos, eu fui o único que não teve isso removido. Simplesmente removam suas amígdalas, removam o apêndice. Digamos que eles te abram para fazer alguma outra cirurgia, remova o apêndice. Isso costumava ser uma prática padrão, não mais, felizmente. Então, todos esses órgãos que, você sabe, gerem o sistema linfático, mantê-los em boas condições é extremamente vital para conhecer a vibração do corpo. Do contrário, ele irá... Sem que você saiba o que está acontecendo, ele fará assim. Você se tornará como uma galinha doente. Daí, se eu lhe pedir para meditar, fechar seus olhos
Você sabe? Sim, porque manter o corpo em um certo nível de vibração e o sistema de purificação trabalhando bem é muito vital. Se um ser humano quer se sentar com os olhos fechados e alerta, porque, para um meditador, o maior inimigo é o sono? Não. Alguém diz algo assim: não, Sadhguru, é o celular. Eu quero meditar, mas este é um problema diferente. Mas dentro do sistema, o maior inimigo para quem deseja meditar por longos períodos é o sono. Para manter os olhos fechados e permanecer desperto e vibrante, é extremamente essencial que seu processo linfático esteja funcionando ativamente, que suficiente purificação esteja acontecendo no corpo. É por isso que o seu sadhana matinal é tão vital, especialmente se estiver praticando Hatha Yoga, Surya Kriya, Shakti Chalana Kriya. Você deve entender que seu sistema linfático está ativo. Definitivamente o sadhana deve cuidar disso. Se você tem menos de 45, 50 anos de idade, o sadhana é bom o bastante, ele faz a maior parte do trabalho. Mas se você iniciou seu sadhana mais tarde, na aposentadoria você iniciou seu sadhana, então talvez um pouco mais de ajuda possa ser necessário. Assegure-se de que você bebe mais água do que é necessário para a sua sede, um pouco mais, talvez de 20 a 25% a mais de água. Como eu sei que estou bebendo água o suficiente? Sabe, se você não estiver tomando qualquer ou nenhuma medicação, se você está bebendo água o suficiente, sua urina sairá da cor da água sem outra coloração. A menos que você esteja tomando medicamentos, não deve haver nenhuma outra cor, ela deve sair como água. Se ela não estiver saindo assim, isso significa que você não está bebendo água o suficiente. Isso é importante. Isso é muito importante que os fluidos do seu corpo sejam bem geridos, pois esses fluidos precisam estar circulando no corpo e limpando toda a sujeira que está ocorrendo. Simplesmente o trabalho diário do corpo cria tantos resíduos, tantas impurezas que precisam ser removidos com eficiência. Se não estiver acontecendo assim com muitos de vocês, o que vejo, ao menos com alguns, se você está com menos de 35, 40 anos de idade, isso deveria acontecer. Você deveria apenas acordar um pouco mais cedo e fazer mais sadhana. Do contrário, existe algo chamado de Triphala. São 3 frutas mágicas do mundo tropical. Misturando-as da maneira correta, o Triphala, com um pouco de água ou uma colher de leite ou algo assim, se você ingerir até mesmo com mel, se você ingerir, a limpeza no sistema acontecerá? É realmente mágico? Porque eu não tomo nada dessas coisas, mas eles me dizem que o Triphala disponível aqui na loja é muito, muito bom. Deveria ser? Eu não sei, mas você deveria experimentar e ver. Do contrário, seja de onde for, o Triphala faz maravilhas para assegurar que o seu sistema linfático seja ativado. De todas as coisas no mundo, de todas as coisas que um ser humano é capaz de fazer, why yoga? Por que yoga? Qualquer coisa que os seres humanos sejam capazes de fazer, isso é essencialmente uma expressão de quem eles são. Uma pessoa canta uma música, a outra dança, a outra escreve um livro, a outra faz uma pintura. Qualquer coisa que façamos, isso é uma expressão de quem você é. Talvez você esteja consciente disso, talvez você esteja inconsciente disso. Mesmo assim, tudo o que disser, tudo o que fizer, tudo o que sai de você
é essencialmente uma expressão de quem você é. Então, o yoga, nesse sentido, é diametralmente oposto a isso. Porque não é uma expressão de quem você é sobre determinar quem você é. É sobre determinar as to what you want to be. Quem você quer ser, modificando os próprios princípios fundamentais da sua existência. Hoje em dia, nós temos evidências médicas e científicas substanciais mostrando que os princípios fundamentais da sua atividade cerebral, da sua química e até mesmo do seu conteúdo genético podem ser alterados ao praticar diferentes sistemas de yoga. Não precisava de nenhuma confirmação, porque nós sempre testemunhamos isso. Mas hoje há dados científicos que comprovam isso. Portanto, isso não é uma expressão de quem você é, isso é sobre determinar a natureza de quem você deseja ser, alterando os ingredientes fundamentais que fizeram você ser quem você é. Então, yoga como um sistema precisa de muito mais envolvimento do que qualquer outra coisa que fazemos, que são meramente uma expressão de quem somos. Se você encontrar expressão plena por meio de uma determinada atividade, isso poderá transformá-lo de alguma maneira. Se você cozinhar com todo o seu coração, alguma transformação poderá acontecer. Sim. Cuidar de uma vaca pode mudar a sua vida. Se você cantar com todo o seu coração, alguma transformação poderá acontecer. Se você dançar com todo o seu coração, alguma transformação poderá acontecer. Mas aquilo é apenas um certo impacto que acontece por conta do envolvimento absoluto em uma determinada atividade, mas essencialmente essa atividade, por natureza, é uma expressão de quem você é. Ela não está determinando a natureza de quem você é. Então, quando transformamos nossa atividade, não como uma expressão de quem somos, porque, afinal, quem deseja se expressar assim pela manhã? Com certeza que não, não é? Então, não é uma expressão, é um método, um meio, uma tecnologia através da qual você pode mudar a forma que você é. Literalmente, e de outras maneiras também, você pode mudar a própria forma de quem você realmente é neste momento. Isso pode ser transformado, porque quem você é agora como pessoa é uma combinação de coisas. Material genético, antes disso, a substância kármica que você carrega, que, por consequência, fez você escolher um determinado útero, portanto, o material genético. E desde o momento que você nasceu, qualquer tipo de impressão que ficou em você, na forma de uma variedade de experiências, situações, pensamentos, emoções, relacionamentos, associações. E o que mais você tenha absorvido, todas essas coisas fazem você ser um certo tipo de pessoa. Quando você diz eu sou um certo tipo de pessoa, o que você está dizendo é eu tenho esse tipo de compulsão. Quando você diz eu sou esse tipo de pessoa, o que você está dizendo é estas são as compulsões com as quais eu me identifico e então eu sou esse tipo de pessoa.
As pessoas, sabe, é algo muito ocidental, mas está bastante presente na Índia hoje em dia, porque muitos indianos são muito mais ocidentais do que o Ocidente. Sabe, se você percorrer todo o caminho para o oeste, você retorna para a Índia, portanto eles são muito mais ocidentais do que os ocidentais são atualmente. Então as pessoas dizem, eu sou uma pessoa da manhã, eu sou uma pessoa da noite. Bem, o que eles querem dizer é, de manhã eu não consigo acordar. Isso quer dizer que eu sou uma pessoa da noite. Eu não consigo ficar acordada de noite, então eu sou uma pessoa da manhã. Não são apenas essas pessoas, isso vai além, sabe? Umas pessoas são da BlackBerry, outras são da Apple. O mundo está se dividindo de tantas formas. Estes não estão sendo somente instrumentos que você usa e deixa de lado, você tem se identificado com eles. E assim, existe o povo do chapati, o povo do arroz, o povo da doça, o povo do idli. Sabe, todos os tipos. Então, o tipo que você é, essencialmente, é um certo tipo de compulsão. Portanto, você se coloca no processo de yoga porque você não quer ser deste tipo ou daquele tipo, que você será do tipo que é requisitado a ser em um determinado momento. Se for manhã, você é uma pessoa da manhã. Se for de noite, você é uma pessoa da noite. Se não for requisitado que você seja uma pessoa, você não é uma pessoa. Isto é, você se tornou flexível. Esta flexibilidade, nós começamos a trabalhá-la primeiro no seu corpo. Depois, ela deve estar em todos os aspectos da sua vida. A sua estrutura física, a sua estrutura psicológica, a sua estrutura emocional, a sua estrutura kármica, tudo deve se tornar flexível, de forma que se torne o que for necessário ser, que não está emperrado sendo desta ou daquela maneira. Então, yoga como um processo, yoga como um método, yoga como uma tecnologia, yoga como uma ciência é essencialmente para quebrar as limitações de uma certa concretização que acontece, a qual chamamos de personalidade, para evoluir de ser uma pessoa para ser uma presença. Se você é uma pessoa, isso quer dizer que você fez uma casca de si mesmo. Você formou uma casca. Dentro dessa casca, somente você pode operar. Se você quebrar a casca, você não será mais uma pessoa, mas simplesmente uma presença. Como é a vida? Como é Deus? Apenas uma presença. Se ela puder ser encapsulada em uma casca, ela se torna uma pessoa. Portanto, yoga significa que, lentamente, você está trabalhando para tornar essa casca cada vez mais fina, cada vez mais porosa, para que um dia você possa existir sem uma casca. Então, essencialmente, na sua experiência, yoga significa de manhã. Porque o sadhana é da maneira que é. No universo, todos os aspectos da fisicalidade são cíclicos. Os planetas estão girando ao redor do Sol, o sistema solar está se movendo, tudo o que há nas galáxias e no cosmos é cíclico. Quanto mais você se identificar com seu sistema físico, mais cíclico você se tornará. Suas experiências serão cíclicas. O processo de vida será cíclico. Se você observar com cuidado, até mesmo as situações que você encara em sua vida chegam em ciclos. Então, yoga significa, em certo nível, quebrar o ciclo da vida. O que agora é um círculo, nós queremos abri-lo e fazer dele uma linha reta. Porque se você estiver andando em círculos, se eu disser que você está andando em círculos, o que isso significa para você? Você não está indo a lugar algum? Somente lhe dá a impressão de que você está indo a algum lugar, mas na verdade você não está indo a lugar algum, você está passando pelas mesmas coisas de novo e de novo. Então yoga significa abrir o círculo e esticá-lo como uma linha reta.
para que quando você seguir a linha você possa chegar a algum lugar, você não vai estar dando voltas e voltas. A natureza não vai te libertar tão facilmente. Você deve trabalhar, trabalhar e trabalhar para isso. Do contrário, você deve ficar feliz fazendo círculo. Um círculo também pode ser descrito como um circo. Se você se tornar consciente, a coisa toda se parecerá como um circo. Se você não estiver consciente, você só verá 1 metro à sua frente, então será tudo real. Se você conseguir observar todo o círculo da sua vida, de repente ele se torna como um circo. Uma vez que você perceber o circo, você não vai querer passar por ele de novo e de novo. Somente se a sua visão for muito limitada, você só enxergará 1 metro à sua frente, então tudo será real para você. Se você abrir e observar todo o círculo e a forma como está vivendo, parecerá como um circo e definitivamente você não vai querer que continue para sempre, você vai querer fazer algo sobre isso. Então esses ciclos repetitivos de compulsividade, surgem porque há vários tipos de memória no sistema. Memórias kármicas, informação, essencialmente significa memória, não é? É essa base de informações que carregamos que construiu este corpo da forma que ele é. Viver nele e não ser dele, isso não passará a ser assim facilmente. Não estou dizendo que seja difícil, mas necessita ser trabalhado. O sadhana é apenas sobre isso, por mais simples que o sadhana seja. Se for trabalhado todos os dias, aos poucos, você poderá perceber um certo nível de liberdade acontecendo dentro de você, passo a passo. Talvez centímetro por centímetro, talvez micromilímetro por micromilímetro, mas ninguém pode dizer que não está libertando você. Aos poucos ele o liberará. Se você quer ir rápido, há muito a ser feito. Se você não se importa em ir devagar, há algum tanto por se fazer. Este não é um problema simples. As pessoas sofrem com isso por toda a vida sem saber como lidar. Independente da idade que você tenha e você ainda não sabe como usar seu pensamento e sua emoção, se você olhar para tudo simplesmente da maneira que é, tudo tem um imenso valor. A vida não é uma corrida. Se a vida for uma corrida, você deve chegar logo à linha de chegada. Muitas vezes me encontro em uma situação em que não estou feliz comigo mesma. Comparo minhas habilidades, conquistas e até minha aparência com a de outros. E acho que essa é uma das razões da minha baixa autoestima. Como você acha que posso aumentar minha autoestima e me livrar dessa autodepreciação que sinto por mim mesma? Bem, essa autoestima, essa autoconfiança, todas essas coisas, infelizmente, têm sido muito vendidas no planeta. Por que você precisa de estima? Por que você precisa de estima? Estima é porque você quer ser um pouco mais do que a outra pessoa o tempo todo. Infelizmente, nossos sistemas educacionais foram feitos desse jeito desde o jardim de infância. Quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro? Você quer ser o primeiro. Então, o seu senso de felicidade só acontece quando todos estão indo pior do que você. Que tipo de vida é essa? Por que estamos estruturando nossas vidas desta maneira, em que se todos estiverem indo mal eu me sentirei ótimo? Eu acho que a doença... Alô? Você acha que é alegria ou doença? Por favor me diga. Se todos vocês estão indo mal, eu me sinto ótimo, porque agora eu sou o número 1. Não, isso tem que acabar. Desde cedo, infelizmente, isso está sendo imposto na mente de uma criança. Que você tem que estar acima de todos os demais. Isso é como... Eu quero que você apenas imagine se isso acontecesse a outras criaturas, digamos que aconteceu com as plantas, árvores e animais. Se uma formiga quisesse se tornar como um elefante,
ela seria uma formiga-elefante terrível, não é? Suponha que um pé de manga queira se tornar como um coqueiro. Seria um pé de manga horrível porque com um galho assim, nenhuma manga brotaria disso? Uma mangueira é assim, um coqueiro é assim. É assim que deve ser. Isso tem acontecido porque, de muitas maneiras, as pessoas têm metido essas coisas em sua mente, o que é bom, o que é ruim, o que é alto, o que é pequeno, o que é para cima, o que é para baixo. Por causa disso, você nunca prestou atenção a todos os aspectos da vida, no sentido, talvez, pessoas das humanas e advogados, o que você é? Ah, o pessoal da contabilidade. Você nunca prestou atenção a essas coisas? Eu passei muito tempo prestando atenção a tudo quanto é tipo de criaturas, formigas, gafanhotos, minhocas e tudo mais. Se você observar, digamos, uma formiga, ou vamos pegar algo um pouco mais que uma formiga, como um gafanhoto, é mais fácil de vê-lo. Se você olhar para ele com atenção, quem quer que tenha criado este gafanhoto prestou tanta atenção a um gafanhoto quanto prestou a este aqui? Por favor, preste atenção e veja. Quando a fonte da criação deu igual atenção à formiga e a você, quem diabos é você para pensar que uma formiga é uma criatura inferior e você é um super ser humano? Por que você está fazendo este julgamento? A criação não fez esse julgamento. Você pode pensar que é superior simplesmente porque, de uma forma ostensiva, você está caminhando neste planeta, mas isso não é verdade. O fato é o seguinte. Veja, se todas as minhocas deste planeta, agora mesmo, se todas elas morrerem, todas as minhocas, em cerca de 12 a 18 meses, toda a vida neste planeta cessará, tudo, incluindo você e eu. Suponha que todos os insetos morram hoje. Dentro de algo como 2 anos e meio a 4 anos, toda a vida cessará. Mas se todos os seres humanos morrerem, o planeta florescerá? Sim, nós fazemos bom estrume. Se os seres humanos desaparecerem, pelo meio desse edifício as árvores vão crescer, não é? Sim ou não? Tudo florescerá. Então, quem diabos está lhe dizendo que você é a vida mais importante? Essa ideia de que o cosmos é centrado no homem é uma ideia estúpida. Neste cosmos, até mesmo esse sistema solar é uma pequena partícula. Amanhã de manhã, se todo o sistema solar evaporar, ninguém notará isso. Isto é o quão pequeno ele é, nesta pequena partícula. O planeta Terra é uma micropartícula. Nesta micropartícula, Bengaluru é uma super micropartícula. Nisto, você é uma grandíssima pessoa com uma grande autoestima. Isto não é um problema simples. As pessoas sofrem com isso por toda a vida sem saber como lidar. Essencialmente, é apenas isto. Você se meteu num lugar onde a maioria dos seres humanos está neste lugar. Você se coloca num lugar onde você não consegue lidar com seu próprio processo de pensamento e com suas emoções, apenas isso. Você encontra pessoas de 50, 60 anos que ainda não descobriram como lidar com seus pensamentos e com suas emoções. Estas são faculdades básicas. Quando diabos é que você vai aprender a usar o seu pensamento e a sua emoção? Suponha que você tenha 20 anos de idade e ainda não sabe como usar os seus dedos. As pessoas dirão que você é uma pessoa com deficiência, não é? Seja qual for a sua idade, e você ainda não sabe como usar seu pensamento e sua emoção, você também é uma pessoa com deficiência? Alô? Você é ou não é? Você mesmo está se debilitando? A razão pela qual isso aconteceu é simplesmente porque você criou divisões que não são naturais na existência, que não existem em nenhum outro lugar, exceto na mente humana. Sim? Em nenhum outro lugar isso existe, exceto na mente humana.
Por que você é uma menininha? Posso chamar você de menininha? Sim, pode. Estou dizendo a vocês, meninos, ela não é uma menininha. Para mim, ela é uma menininha. Quando a minha filha estava crescendo, ela cresceu comigo viajando por todo lugar. Quando ela tinha 3 meses e meio de idade, ela viajava sozinha comigo. Eu dirigia por toda a Índia com ela amarrada no banco do carro. Então, ela cresceu dessa forma, todos os dias estávamos numa família diferente. As pessoas são maravilhosas, mas existe um problema com os adultos. No momento em que eles veem uma criança, eles querem ensinar a criança algo que não funcionou na vida deles. Você tem que ver, essa necessidade é tão compulsiva. No momento em que eles veem uma criança, eles têm que ensinar. Eles têm que ensinar. Então eu criei uma regra. Veja, você pode brincar com ela o quanto quiser. Pode falar com ela. Mas ninguém vai ensinar nada a ela. Mas Sadhguru, ela não aprenderá nada. ABC, pelo menos 1, 2, 3. Eu disse nada de 1, 2, 3. Então eles disseram, ela não saberá contar nem mesmo os dedos dela. Eu não me importo. Se ela não souber como contar os dedos, desde que ela saiba como usar os dedos, eu não me importo. Ela acha que tem 1 milhão de dedos. Qual é o meu problema? Mas eles querem ensinar 1, 2, 3, ABC, Mary tinha um carneirinho. Eu disse, eu não me importo se Mary tinha um carneiro ou não. Vocês não vão lhe ensinar nada. Então ninguém ensinou nada a ela. Ela é todo ouvidos, todo mundo a tratava, porque se você não tem nada a ensinar, você tem que tratar alguém como seu igual. Então ela cresceu, por volta dos 2 anos e meio e 3 anos de idade, ela conseguia dizer, decorado, uns 700 a 800 nomes, todos de adultos. Ela achava que todos eram seus amigos, porque todo mundo falava com ela como se ela fosse uma adulta. E eu não a teria mandado para a escola, mas minha agenda ficou totalmente louca e eu tive que colocá-la em alguma escola. Então, quando ela tinha 12 e 13 anos de idade, um dia ela voltou para casa e algo tinha acontecido na escola que a perturbou. Então ela veio até mim e disse, você está ensinando a todos tantas coisas? Você não está me dizendo nada? Eu disse, veja, eu não faço isso sem ser solicitado. Agora que você veio, apenas sente-se. Isso é tudo o que você precisa saber. Nunca olhe para ninguém como se estivesse acima de você. Ela olhou para mim assim, e você? Esse tipo de coisa. Eu disse, especialmente eu, porque no momento em que você me olhar como se eu estivesse acima de você, você deixará de me perceber completamente. Se você olhar para mim simplesmente do jeito que sou, haverá muito valor nisso. Se você me olhar como se eu estivesse acima de você, o que você vai fazer? Provavelmente tirar minha fotografia e pregá-la na sua parede, como você faz com tantas pessoas que são de valor nesse mundo. Você simplesmente olhe para mim pelo que sou, não me olhe como se eu estivesse acima de você, nem olhe para ninguém como se estivesse abaixo de você, isso é tudo. Nunca olhe para nada como se estivesse acima de você, nem abaixo de você. Se você vê tudo simplesmente do jeito que é, tudo terá um valor imenso, todos têm um lugar e um valor em suas vidas, não é? Cada criatura tem valor. Por não percebermos isso, quantas coisas nós destruímos neste mundo, simplesmente porque pensamos que isso tem valor e isso não tem valor. Não existe nada aqui que não seja valioso, tudo tem seu valor. Talvez você não seja capaz de vê-lo. Portanto, não se estabeleça assim, você versus o resto do mundo. É uma péssima competição para entrar. Você quer ser o número 1 neste planeta. É um lugar horrível. Todo mundo abaixo de você e você por cima. É um bom lugar para se estar? Eu acho que é um lugar doentio. Essa atitude de querer estar à frente de alguém precisa sumir? Bem, para se divertir em um jogo ou algo assim, você compete, isso é diferente. A vida não é uma competição, a vida não é uma corrida. Se a vida for uma corrida, você deve chegar logo à linha de chegada. Se você pensa que a vida é uma corrida, você deve estar na linha de chegada hoje. Eu posso lhe dizer como. Você quer chegar lá? Não. Isto não é uma corrida.
Este é um tremendo privilégio de termos vindo como seres humanos. Isso significa que nossa capacidade de experienciar a vida é de uma proporção muito maior do que de qualquer outra criatura neste planeta. Esse é o significado de quem somos, sim? Nós podemos experienciar a vida de maneiras muito mais vívidas do que como uma formiga pode experienciar, como um gafanhoto pode experienciar, como alguém mais pode experienciar. Este é nosso privilégio. Em vez de experienciar a vida, estamos tentando ganhar a corrida. Se você ganhar a corrida, você deve estar no crematório hoje. Você não precisa de nenhuma autoestima. Nesta cultura, se você não sabe disso, pode haver pessoas com nomes como este. Haverá um Ramadas, um Krishnadas, o que seja. O que isto significa é que as pessoas estão conscientemente assumindo o nome de um escravo, porque um escravo alegre e com disponibilidade é um tremendo ser humano. Somente alguém que foi escravizado por alguém, isso é um caso diferente. Mas voluntariamente, eu estou disposto a fazer qualquer coisa que seja necessária neste mundo, é um escravo maravilhoso, não é? Eu sou um. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada. Queremos ouvir suas reflexões. Deixe seus comentários, inscreva-se para mais conteúdo e convide amigos a embarcarem nesta jornada conosco.